Olá a todos, é com muita alegria que nós retornamos aqui a este canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes para darmos seguimento aí às palestras públicas. Eu me chamo Tiago e hoje nós vamos abordar um tema muito importante, ainda em alusão ao mês que nós vivemos, no qual tivemos o Dia das Crianças, e nesse sentido nós vamos falar sobre o tema chamado a importância de cuidar da saúde física e mental das crianças. Então, hoje nós vamos organizar o nosso raciocínio, a nossa reflexão desse tema em duas partes, basicamente. Vamos falar sobre a saúde física no primeiro momento e depois da saúde mental e espiritual. Todas elas, obviamente, embasadas sobre os preceitos espíritas. Então, antes da gente falar propriamente dito dessas orientações, dessas reflexões nesse sentido de cuidado, quando nós falamos a importância de cuidar, nós estamos nos dirigindo aqui especialmente aos pais, ou, enfim, aquelas pessoas que são responsáveis pela criação, pelo cuidado que tem uma criança em casa. Então, essas pessoas é que vão ser ali o alvo, né, dessa nossa conversa, porque o benefício vai ser para a criança, mas o entendimento do que se precisa fazer precisa de ser de quem cuida, né? A importância desse cuidado. Então, antes da gente entrar de fato nesses aspectos do cuidado em si, vamos buscar algumas perguntas, algumas questões que estão no Livro dos Espíritos para a gente introduzir o nosso raciocínio. A infância é um período de extrema necessidade para o espírito, né? E se a gente for buscar isso na literatura espírita, na pergunta 383, Kardec ele faz a seguinte pergunta para os espíritos. Ele pergunta assim: qual, para este, no caso o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E a resposta dos espíritos é bem clara: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, de maneira geral, e isso não somente para as crianças, mas para todos nós que aqui estamos encarnados nesse planeta, nós temos essa finalidade maior que é o nosso progresso, que é a nossa evolução. Então, isso constitui propósito de todo e qualquer espírito encarnado. Nas crianças, isso é o início dessa jornada nessa encarnação. Então, nesse primeiro momento, como ele diz aqui, é um momento em que eles estão muito mais acessíveis às impressões, a esses cuidados, a essa educação. Então, nesse contexto, a importância que tem de você repassar, de você orientar, educar de maneira correta, e assim instituir hábitos saudáveis nessa criança, ela é de grande valia, pois isso pode moldar quais vão ser os próximos passos desse espírito nas próximas fases encarnado, na adolescência, na vida adulta e assim por diante. É interessante que ainda nesse sentido, na pergunta 385, é uma pergunta com uma resposta um pouco mais extensa, mas lá no final os espíritos respondem que a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então, assim, reforça ainda mais esse nosso raciocínio que a gente está construindo aqui, de que você que tem a responsabilidade da educação, da criação de uma criança, é entender que isso é crucial para que esse espírito que reencarnou, ele venha a ter uma encarnação de êxito. Então, você fornecer essa educação, hábitos saudáveis, e aí como a gente vai falar, tanto para a matéria quanto para o espírito, é de fundamental importância. Agora, dito isso, o entendimento de que nós devemos ter da nossa responsabilidade
como pais, como cuidadores, enfim, de estar orientando a educação de um espírito que reencarnou, que está na sua fase infantil, outro ponto importantíssimo que nós devemos ter e entender nesse processo, nessa dinâmica de educação, é saber que as crianças, a fase infantil é apenas uma fase ali da matéria. O espírito que ali habita, muitas vezes é um espírito milenar, muitas vezes com muito mais experiência, muito mais conhecimento, bagagem ali, intelectual ou até mesmo moral, do que os próprios pais. Então, a gente ter a noção, a percepção de que aquela criança que ali está é um espírito imortal, que já teve várias outras vidas, várias outras encarnações, que já acumulou muitos conhecimentos, está entrando numa nova jornada nessa vida, sob a sua responsabilidade, muda também o raciocínio, porque você deixa de ter aquela visão de que é apenas um ser que está iniciando uma vida e que nada sabe, e que não tem bagagens, não tem tendências, não tem uma personalidade, porque não é assim que funciona. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer de forma muito bela e sábia que o processo da reencarnação ele é fundamental para o progresso, é mecanismo de justiça divina. Então, quando a gente reencarna e inicia a nossa jornada no corpo físico, nós iniciamos nessa fase infantil. Mas a nossa fase infantil não quer dizer uma anulação de tudo que nós vivemos. Então, nós trazemos conosco, nós temos uma bagagem e essa bagagem ela vai estar conosco por toda a eternidade. E isso é motivo para que a gente preocupe-se cada vez mais em oferecer àquele espírito os melhores ensinamentos, os melhores conhecimentos, para que ele possa associar a essa bagagem espiritual dele coisas boas, princípios morais e éticos. Então, a gente tem que perceber que nós somos responsáveis pela educação, pelos cuidados que vamos dispensar àquele espírito, mas entendendo que esse espírito que reencarnou não é um espírito novo. Ele é um espírito imortal, que está em processo evolutivo e que muitas vezes tem muito mais experiência, muito mais conhecimento, muitas vezes muito mais bagagem intelectual e moral que os próprios pais. Então isso é uma coisa que nós não vamos saber, mas entender que é um espírito já milenar, isso é fundamental para que a gente possa dar seguimento a esses cuidados. Nesse sentido, se nós formos pegar dentro do Livro dos Espíritos, na pergunta 379, o Kardec pergunta assim: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos respondem: pode até ser mais se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, observa que isso fica em aberto, depende de cada um. Então, se aquele espírito está vindo, já teve uma longa jornada e se mais progrediu, ele muito bem pode estar mais evoluído do que seus próprios pais. Isso é perfeitamente compreensível. Agora, mais adiante, os espíritos mais adiante colocam que apenas a imperfeição dos órgãos infantis é que o impedem de se manifestar, de manifestar ali aquilo que ele já adquiriu, os seus conhecimentos, a sua bagagem, como nós já falamos. Então, nesse ponto, é que nós entramos na importância dos cuidados. E aqui a gente começa a falar inicialmente dos cuidados do corpo, né? Lembrar que o nosso tema hoje é a importância de cuidar da saúde física e mental das crianças. Então, nesse primeiro momento de falar de importância dos cuidados da saúde corporal, é justamente nesse sentido da gente buscar observar que o desenvolvimento, o correto desenvolvimento desse corpo físico que está em processo de crescimento, de desenvolvimento, ele precisa ser o mais saudável possível. Para quê? Para que esse espírito consiga dispor de ferramentas corpóreas, de um corpo físico saudável, de um corpo físico perfeito, para que ele desenvolva as suas potencialidades. Então, aqui vale muito a ressalva do que fazer com essa criança, quais cuidados dispensar. Então, se a gente for pegar aí pelo âmbito da medicina, né, que é quem hoje dita aí essas informações dos cuidados com o corpo, principalmente da pediatria,
que tem um cuidado com a criança, a gente sabe que inúmeros fatores contribuem para que haja um desenvolvimento e um crescimento saudável de qualquer criança. Então, aqui vamos citar alguns, a gente tem um tempo mais reduzido, então o objetivo também não é esgotar nos detalhes todos esses pontos que nós devemos ter o cuidado, mas sim citar e ter a noção da importância deles. Então, a gente pode começar falando da alimentação. A alimentação é algo que a gente sabe que é importantíssimo para o desenvolvimento e crescimento de qualquer ser. Até mesmo nós, adultos, temos a necessidade de uma boa alimentação para a gente conseguir desempenhar nossas funções fisiológicas de todos os órgãos do nosso corpo. Agora, você imagina para a criança que ela ainda está em processo de formação de alguns órgãos, de desenvolvimento de outros, e consequentemente, vai precisar desses órgãos em sua plena função na vida adulta. E até mesmo, como nós falamos, não esquecendo do espírito que ali está, utilizando aquele corpo como instrumento. Então, a alimentação, a energia que ela vai receber, provém dessa correta alimentação. Então, quando a gente fala dos cuidados com a alimentação, a gente está se referindo, sim, ao teor dos alimentos, né? O que essa criança vai estar, do que ela vai estar se alimentando, né? Então, atentar para a qualidade do alimento, que isso, nessa fase inicial, tem uma importância muito grande. Daí, a gente sempre fazia a recomendação, a ressalva, de ter o acompanhamento profissional de um médico, pediatra, também, se possível e se necessário, do profissional da nutrição, que detém o conhecimento dessa questão dos alimentos. Agora, um outro ponto importantíssimo dentro do quesito alimentação é falar da quantidade, dos horários. Hoje, em função dessa rotina, muitas vezes a gente deixa de lado essa disciplina alimentar. Então, é muito comum você ver crianças que não têm uma disciplina, horário para fazer suas refeições. Então, almoço, café da manhã, lanche da tarde, jantar, ceia, fica uma coisa às vezes bagunçada, não tem um horário certo. Então, a criança ela não gera aquela rotina alimentar. Isso, inclusive, pode influenciar negativamente na aceitação da criança quanto à alimentação. Então, se você, como cuidador, como responsável, como pai, institui uma rotina alimentar adequada, você favorece aquela criança a se alimentar melhor e, consequentemente, a aceitação dela. Então, a alimentação é um ponto aqui que a gente cita nesses cuidados do corpo, que é de fundamental importância. Outro quesito, quando a criança já tem condições, obviamente, atividade física. Quando nós falamos de exercício físico, nós estamos falando da mobilização de inúmeras substâncias, hormônios, neurotransmissores, que agem ali e são produzidos e liberados como decorrente da atividade física. E isso representa benefícios inúmeros para aquele corpo que está em desenvolvimento. O estímulo à produção hormonal, estímulo a substâncias que trazem bem-estar para o corpo da criança. E além disso, desse aspecto fisiológico, você está envolvendo também um gasto, uma demanda energética que a criança precisa ter para extravasar todo aquela energia que ela consegue adquirir por meio da alimentação, por meio também do sono, que é um outro aspecto que a gente também tem que abordar na importância desses cuidados com o corpo. O sono hoje, ele é um dos pilares aí para que haja um bom desenvolvimento e crescimento das crianças. Hoje, em função do excesso de informações pela televisão, pela internet, né, a facilidade de você ter um celular, um computador, um tablet, isso faz com que haja ali o entretenimento fica muito forte e muitas vezes isso rouba horas de sono, né, da criança. É importante frisar aqui que a quantidade de horas dormidas pela criança, ela varia conforme a fase que ela se encontra. A ponto de, por exemplo, um recém-nascido dormir em torno de 17 horas por dia. É o fisiológico, é o necessário para ele. E à medida que vai crescendo, vai diminuindo, a ponto de chegar ali entre 12, 10 horas por dia. Isso é gradativo. À medida que a gente vai crescendo, essa quantidade, essa necessidade de horas de sono, ela vai reduzindo. Mas para a criança, é importantíssimo ter um sono de qualidade.
E um sono de qualidade, ele está relacionado com hábitos também disciplinares para aquele momento de dormir. Lembrar que sono, dormir, não é apenas na hora de fechar o olho enfim, e de fato pegar no sono. Você tem um processo antes, um processo durante e, enfim, até a hora de acordar. Então, é necessário, assim como a alimentação, a criança ter uma rotina, ter uma disciplina. É o que a gente chama de higiene do sono. Você oferecer para aquela criança esses cuidados para que ela tenha o melhor sono possível. Por quê? Porque durante o sono, além de ser um período de reparação energética, né? O seu organismo entra num estado metabólico mais basal, então algumas atividades elas diminuem. É um período em que você armazena melhor as informações aprendidas durante o dia. Isso para a criança é importantíssimo para o desenvolvimento intelectual, visto que tudo para a criança é novidade. Então ela está se deparando com tantas informações que ela vai precisar armazenar isso de forma adequada, e o sono é o momento que isso acontece. Além do mais, quando nós falamos lá da questão dos hormônios, dos neurotransmissores, hormônios importantíssimos, eles têm o pico deles durante o período do sono. Por exemplo, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, ele tem um pico que varia entre 11 e as 2 horas da manhã. Então, esse período a criança precisa estar dormindo. Então, a gente vê hoje comumente crianças que ficam acordadas até altas horas da noite, às vezes passando pela madrugada, entretido com telas, né, com jogo, com séries. Então, tem que ter um cuidado, porque isso é um cuidar do corpo. Outro ponto importantíssimo, já que a gente citou essa questão das telas, nós temos um hormônio que regulariza, vamos dizer, que coordena esse nosso ciclo de sono e vigília, que é a melatonina, responsável pelo ciclo circadiano, é o termo técnico. A melatonina ela é um hormônio produzido por uma glândula aqui no nosso cérebro, que tem como principal fator de inibição da produção e liberação a luz. Então, é um hormônio que está responsável pelo controle do nosso ciclo circadiano e do nosso sono, obviamente. Então, se você expõe uma criança a altas horas da noite sob telas luminosas, né, como eu falei, videogame, computador, televisão, essa luz ela vai exercer um efeito inibitório nesse hormônio que controla a questão do sono. Então isso traz prejuízo porque muitas vezes a criança está acordada ainda num período que deveria estar dormindo para a liberação hormonal. Isso, consequentemente, vai influenciar no outro dia, porque não vai ter um sono de qualidade. No período escolar, isso pode refletir em desempenho, em mau desempenho escolar, em mal absorção dos conhecimentos que estão sendo aprendidos. Então, gera uma série de repercussões negativas para o desenvolvimento daquele corpo, que é o instrumento daquele espírito que precisa aperfeiçoar, que precisa crescer. Então, aqui nós já citamos a alimentação, falamos de exercício físico, falamos do sono. Atividade intelectual é outro ponto importantíssimo, né? A gente sabe que o nosso cérebro, quando nós nascemos, ele ainda não está 100% formado. Ele vai completar o processo de formação dele, principalmente aqui do lobo frontal, por volta lá dos seus 6, 7 anos de idade. Então, nesse momento, o estímulo de atividades intelectuais, de atividades que visam gerar ali conexões, formações de sinapses neuronais, para que aquela criança possa aprender o máximo de informações e, consequentemente, desenvolver melhor seu sistema nervoso central, é importantíssimo. Então, atividades educativas, estimular a criança a atividades artísticas, né? A pintura, a música, né? que é uma atividade que mobiliza áreas, muitas vezes que ficam quiescentes aí no nosso cérebro. Então, é importantíssimo também, além desses outros aspectos, essa atividade do intelecto e também da cognição dessa criança. Então, a gente pode aqui, como eu falei, passar grande parte do nosso tempo falando da importância desses cuidados com o corpo, dessa saúde física, mas é um assunto que a gente não vai conseguir esgotá-lo aqui e que fica aí, né, vamos assim dizer, o gatilho para que aqueles que têm uma criança, aqueles que são responsáveis pelo cuidado de uma criança, possam buscar se interessar, ler. Hoje nós temos a internet, um mundo de informações ao nosso dispor, para a gente conseguir incorporar isso na nossa prática. Agora,
assim como os cuidados com o corpo, eles são extremamente necessários para que haja esse bom desenvolvimento, esse bom crescimento, né, do corpo físico e, consequentemente, esse corpo bem estruturado possa servir de um instrumento perfeito para aquele espírito que ali está reencarnado. Os cuidados com o espírito propriamente dito também são de fundamentais importância, visto que nós estamos agora lidando diretamente com o ser pensante, com o ser que está de fato sob nossa responsabilidade. Então, entender o nosso próximo e, consequentemente, os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, como espíritos em evolução, muda a nossa visão na forma de nos relacionarmos. Tem um livro muito interessante e importante, né, leitura nesse sentido, que é do Hermínio Miranda, que ele é um livro intitulado Nossos Filhos são Espíritos. Então lá ele traz diversas situações e aborda muitos conceitos nesse sentido da gente entender que aquele ser que está conosco não é apenas um corpo físico, né? Então, os cuidados com o corpo devem ser dispensados, conforme nós já comentamos anteriormente, mas entender que há um espírito ali em processo de evolução, em crescimento moral e intelectual, e que também precisa dessa educação. Lembrar que, como nós citamos no início da nossa discussão aqui, é nessa fase que os espíritos estão mais abertos às impressões dos conhecimentos que aqueles que são responsáveis por cuidar vão repassar. Então, se nós dermos para eles conhecimentos positivos, embasados nos aspectos das leis morais, é isso que esse espírito vai levar para adiante. E aí você está cumprindo com o seu papel, com a sua missão de guiar esse espírito que veio destinado a você, a dar esses direcionamentos iniciais. Então, quando nós falamos da saúde mental, e aqui, como eu falei, vinculado com o espírito, o que é que nós estamos falando na prática? O que é que nós devemos nos preocuparmos em passar para esses nossos encarregados, né? Nossos filhos ou crianças que estejam sob nossa responsabilidade? O primeiro deles que eu poderia destacar é a evangelização. É você apresentar desde o início Jesus a essa criança. Porque nós sabemos que todos estamos em processo evolutivo. O nosso propósito principal de vida é o crescimento moral do ser, como Jesus nos traz no Boa Nova, a edificação do reino de Deus nos nossos corações. Agora me diz uma coisa, como é que nós vamos edificar esse reino? Como é que nós vamos progredir, evoluir, sem que nós tenhamos o conhecimento de como se faz isso? Não existe isso. Então a gente precisa ter consciência, a gente precisa saber o que devemos fazer. E o que devemos fazer está contido nas leis naturais, nas leis divinas. E como é que a gente tem acesso a isso? É estudando a doutrina, estudando o Evangelho do Cristo. Então é muito importante que desde a infância os pais já tenham essa visão de colocar os seus filhos nessa educação, nessa evangelização do ser. E aqui a gente deixa em aberto, né? Nós estamos aqui dentro de um diálogo de uma casa espírita e nós sempre falamos da doutrina espírita porque é aquilo que nos compraz ali a inteligência, o intelecto, a gente consegue entender nessas bases doutrinárias. Mas a religião é algo que tem que satisfazer o coração de cada um. Então, pais, enfim, das mais diversas religiões, em que veem nas suas religiões esse conforto, essa base moral do ser, tem que iniciar os seus filhos o quanto antes dentro desse meio, porque eles precisam desse aprendizado, eles precisam desse conhecimento para guiar essas condutas ao longo de uma vida inteira. Então, quanto antes isso for feito, melhor. E mais do que isso, iniciar, mas também manter. Então, a evangelização ela não é apenas uma responsabilidade relacionada a algo externo, seja em uma casa espírita, numa igreja, enfim. Isso é um processo diário que os próprios pais têm o dever de ensinar, de mostrar para a criança. Então, como é que nós fazemos isso na prática diária? O Evangelho no lar é uma outra ferramenta. Então, criar o hábito de
tirar um dia na semana, definir um horário, você sentar com a criança, nesse primeiro momento, de forma lúdica, né, com desenho, com massinha, com outras ferramentas que a gente pode entreter, chamar a atenção daquela criança, para que ela possa já ser apresentada esses princípios morais, é importantíssimo, porque ali, de uma forma brincando, ela vai assimilando aquelas informações que você já vai repassando para ela. Então, o conhecimento doutrinário, o conhecimento do Evangelho do Cristo, ele é alimento para o espírito. Então, isso é uma coisa que nós devemos ter sempre a noção, sempre a ciência, e é aquela criança que está ali na fase de desenvolvimento, como eu falei, aberta, uma fase mais aberta às impressões, ela necessita desse alimento. É dever de quem cuida gerar, dar a oportunidade desse conhecimento. Além do mais, o que a gente pode, dentro desses cuidados com a saúde mental do espírito, abordar além da evangelização? O diálogo. As crianças, elas crescem muito mais saudáveis, muito mais seguras, muito mais coesas, enfim, no seu desenvolvimento psicológico, quando estão diante de um lar de pais, de responsáveis que estão abertos ao diálogo. Então, você sentar com o seu filho, sentar com aquela criança para ouvi-la, saber o que está acontecendo nas mais diversas situações, entender o seu ponto de vista. Claro, crianças que já têm condições já de conversar, de falar, do diálogo, e, consequentemente, também você dar a sua opinião. Isso é processo educativo, não ser apenas algo impositivo, né, como muitas vezes acontece, porque os pais estão ali muito mais para impor do que para chegar ali a conclusões compartilhadas. Você ouviu o que a criança pensa, muitas vezes ter que ajustar alguns pensamentos, alguns raciocínios dela, porque, como nós falamos, é um espírito milenar, não é um ser que não tem nenhum conhecimento. Ele sim tem um conhecimento, tem uma bagagem prévia, e isso, se não tiver ajustado ainda, como a gente falou, com as leis de Deus, com as leis morais, muitas vezes a gente precisa fazer esse ajuste a parar essas arestas. Então, esse diálogo entre pai e filho, responsável e criança, ele é crucial e é necessário para esse desenvolvimento psicológico maduro, coeso. Isso gera também uma responsabilidade muito grande, porque a criança vai percebendo a sua importância, a importância dos seus pensamentos, dos seus atos na vida ali da família. Além do mais, quando a gente está se abordando, se referindo à educação mental, no caso do espírito, muito cuidado nós devemos ter com o teor do conteúdo que aquela criança está acessando. Como nós falamos, hoje, no mundo que nós vivemos, a facilidade de acesso à internet, enfim, filmes, séries, jogos, enfim, o que a gente tem aí na tecnologia, pelo avanço dela, põe a criança em contato com inúmeras informações. Então, se os pais, os responsáveis, não estiverem presentes no que a criança está acessando, corre o sério risco dela começar a ter contato com conteúdos que em nada vão acrescentar ali para a formação dela, para o crescimento dela, para o amadurecimento desse espírito aí que está em processo de aprendizado. Vamos lembrar que aqui nós estamos com o intuito de progresso. Então, se a criança ela está acessando informações que tratam de violência, de vingança, enfim, de ódio, conteúdos aí que tem um cunho, uma vibração mais inferior, mais negativa, a pergunta que fica é: em que isso vai ser útil para que essa criança venha a crescer, venha a se aperfeiçoar, venha a se melhorar? Não é essa a finalidade? Então é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Agora, se nós instituirmos essa vigilância, essa observância do que está sendo feito, você consegue educar e direcionar o conteúdo do que ela precisa para crescer, para se desenvolver e assistir e ter contato com conteúdos mais edificantes, conteúdos mais construtivos, mais educativos. Então, hoje em dia, até mesmo, muitas vezes, como forma de talvez ter menos trabalho,
A gente sabe que a rotina, de fato, ela é muitas vezes exaustiva, muito cansativa, então a criança fica entretida ali com telas, mas que muitas vezes não tem a fiscalização dos pais do que está sendo feito, do que está sendo visto, do que está sendo colocado ali naquela tela. Então, o pai precisa ter esse cuidado com o teor dessa informação, porque a gente sabe que isso gera emoções, isso gera impressões nessa criança que podem ficar marcados ali para o resto das suas vidas. Então, é responsabilidade também de quem cuida fazer essa seleção do que a criança pode ou do que não pode assistir. Isso influencia nessa construção, nesse amadurecimento do psicológico, nesse amadurecimento desse espírito que está reencarnado. Outro ponto crucial que a gente pode destacar também nesse cuidado com a saúde mental é em relação às pessoas ao redor. A gente sabe que as crianças, à medida que vão crescendo, vão estabelecendo relações, né, sociais, é óbvio, nós somos seres sociais, e essas relações, elas muitas vezes vão ganhando corpo, né? Sempre tem aquele melhor amigo, aquele ciclo, aquele vínculo ali de colegas que são mais próximos, e é muito importante o pai se fazer presente nesses círculos também. Não é que você vai invadir o espaço da criança e do adolescente. Não, é você saber com quem o seu filho, aquela criança que você é responsável, está se relacionando. Porque nós sabemos muito bem que as influências elas existem. Então, se for uma criança que está crescendo sob bases que não são tão sólidas, que ainda são frágeis, encontra no mundo, enfim, fora de casa, influências que a levam para caminhos assim fora dos princípios, né, morais do ser, você tem que ter cuidado, porque isso muitas vezes é um caminho que gera drásticas consequências. Então, o pai, o responsável, saber com quem está se relacionando, buscar conhecer a família, né, daqueles colegas, daqueles amigos, saber qual está sendo o teor do diálogo, o que eles estão conversando, o que eles estão, enfim, criando ali dentro dessa relação, é importantíssimo, justamente nesse sentido de educar, de dar o direcionamento que a gente sabe é o que eles precisam nesse momento. E por fim, como eu falei até para o nosso tempo que já está se esgotando, falar de um ponto também crucial na importância desses cuidados da saúde mental. O exemplo dos pais. A gente pode falar, orientar das mais diversas maneiras. Agora, o exemplo é sempre o mais marcante. Então não adianta você como responsável, você como pai, direcionar, ter o verbo bonito, evangelizar ali de forma teórica dentro de uma casa espírita, dentro de uma outra religião, ou mesmo dentro de casa, se o seu exemplo não for condizente com aquilo que você fala, com aquilo que nós estudamos. Então, o exemplo é o maior fator de educação dentro de uma casa. Então, você, pai responsável, tem que buscar também dar o exemplo positivo para essa criança. E esse é um dos móveis, pode até ser, mas entender que o bom exemplo ele está inevitavelmente ligado a uma boa conduta. E uma boa conduta é o que todos nós precisamos e necessitamos ter enquanto espíritos encarnados, que estamos em processo evolutivo tal qual aquela criança. Então entender que nós também estamos para crescer, para aprender. Agora, na posição que nos encontramos, a responsabilidade é com a gente, mas também com essa criança. Então, duplica o peso de nós buscarmos fazer o melhor sempre, de nós buscarmos fazer o correto sempre, porque isso vai servir de modelo, vai servir de espelho para aquela criança que está ali vendo você como o maior exemplo dela. Então, esse é um ponto que a gente sempre enfatiza muito nessa relação, nesses cuidados com esses pequenos, porque ele é o que move. Então, assim, aqui nós vamos encerrar essa discussão, essas reflexões, pontuando justamente o principal, o entendimento de que as crianças elas são espíritos em evolução, que já têm as suas bagagens,
e que estão aqui para crescer também, como nós. Só que esse crescimento necessita de um bom cuidado do desenvolvimento do seu corpo físico, pois que esse é um instrumento de evolução do espírito, né? Ele reencarna num corpo justamente para crescer, mas também precisa dos cuidados com o aspecto mental, um aspecto psicológico, no caso, o espírito em si, o ser pensante, né, que nós falamos. Então, que a gente consiga se atentar, se atinar para esses pontos muito relevantes, né, da vida cotidiana, né? Quem não lida com uma criança, quem, enfim, não tem um filho, alguém que sob sua responsabilidade. E buscarmos dar o nosso melhor cada vez mais. Então, espero que eu possa ter contribuído nessa discussão, que a gente possa refletir mais nesse assunto e fazermos o nosso melhor sempre. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.